Rádio Mister. Rádio Mister. 24 horas no ar. A sua rádio na internet. As melhores estão na Mister. Rádio Mister. Programa Cidadania Legal, um programa da comunidade. A apresentação Roberto Moraes. Muito boa noite, São Paulo, muito boa noite, Brasil. Mais um programa Cidadania Legal aqui na Rádio TV Mister Web com você. E hoje nós estamos recebendo aqui o nosso amigo Santinho, né? Filho do Santo Dias, que nós vamos aqui conhecer muito da história do Santo Dias, né? Do seu pai. E é muito importante a gente trazer esse tema porque nós vamos falar para você e mostrar para você a importância, não é, da cidadania, da prática da cidadania, de você participar. Por que o Brasil hoje vive uma democracia? Quantas pessoas lutaram por nós, morreram por nós e hoje a gente vive uma democracia no nosso país. Então isso tudo está na história e a história não pode se perder. E é com esse objetivo que a gente está trazendo aqui o Santinho para bater um papo, para contar um pouco da história de Santo Dias e o que tem a ver Santo Dias com o nosso Brasil. Tudo bem com você, Santinho? Tudo bem. Gostaria de agradecer a todos os ouvintes aí da TV, né, e da Rádio Web Mister, né? Então, Mister Web, né? Então, estamos aí para participar desse programa. Beleza, Santinho, antes de mais nada aqui, agradecer a sua presença, não é? E dizer da importância aqui que você tem no dia de hoje para a nossa comunidade, para os nossos espectadores, né? Para os nossos internautas, conhecer um pouco da história e que a gente muitas vezes percebe que nas escolas essas histórias não são contadas e com isso vai se perdendo no tempo e a gente não pode deixar, né? A história simplesmente ser escrita e deixar tudo debaixo do tapete. Então é importante hoje o que a gente vai conversar aqui para trazer para a nossa juventude, principalmente aquela que estuda, que está na escola, aqueles também que não estão, enfim, todo mundo vai saber um pouquinho dessa história. E a gente depende muito da história para poder fazer para a gente participar o presente e entender o futuro, não é verdade? Não é verdade? Então a gente precisa conhecer tudo isso para a gente saber como é que nós vamos trabalhar os nossos filhos, nossos netos e tudo mais. Certo, Santinho? Certo. Beleza. O tema de hoje do nosso programa aqui é 40 anos sinônimo da luta operária. Santo, fala para mim aqui quem são a Ana, o Santinho e Luciana Dias. Nós somos a família de Santo Dias, né? Santo Dias da Silva. A Ana é a minha mãe, Ana Maria do Carmo. A Luciana, que é minha irmã, Luciana Dias da Silva, e eu, Santo Dias da Silva, filho. Traz o nome do seu pai. Trago o nome do meu pai. Só que sobrenome filho. Filho. Pois bem, viu? Então tá aí. Agora conta pra gente, Santo, quem era Santo Dias da Silva? Santo Dias da Silva, ele nasceu em Terra Roxa, interior de São Paulo, perto de Barretos, né? E ele nasceu no interior e cresceu no interior até os seus 18 anos e trabalhou muito na terra, era filho de lavrador e ajudava o pai dele na roça. E quando ele estava com uns 16, 17 anos, ele era um adolescente muito ativo e muito esperto. Ele foi convidado a trabalhar na sede da fazenda e na oficina onde consertavam os tratores e consertavam o maquinário da fazenda. E lá ele se desenvolveu bem na área de mecânica e era uma pessoa que é muito curiosa, né? Uhum. E com os seus 18 anos ele sofreu um acidente na fazenda e ele quase perdeu a perna numa roçadeira, que é um trator que passa roçando ou tirando o mato, e ele quase perdeu a perna lá, nesse acidente. O dono da fazenda pegou e levou para fazer uma cirurgia às pressas,
precisou ir no avião da fazenda, e levou e fez a cirurgia, e depois de 1 ano ele estava curado. E era um rapaz que também tinha toda uma participação na igreja, né? Desde pequeno, a cidade do interior ela circula muito entre a igreja e a família e as coisas, né, da fazenda, né? Então todos iam para a missa, né? E o meu pai participava da missa, e lá tinha um grupo que se chamava Congregados Marianos. Sim. E os Congregados Marianos eram aquelas pessoas que tinham atividades além da igreja, de levar a igreja para fazer uma visita aos doentes, fazer uma visita a pessoas pobres, uma coleta de donativos, organizar os festejos da igreja e fazer tudo quanto eram eventos relacionados à igreja. E meu pai era muito participativo, e nas reuniões dos Congregados Marianos, ele redigia a ata, porque ele tinha uma letra muito bonita, e apesar de ter só 4º ano primário, ele redigia muito bem a ata das reuniões e participava. Ele, pelo visto, ele atuava aí muito na região, e o foco dele era a organização do povo. Exato, exato. Isso já desde lá do interior. Desde o interior. Desde o interior. Quando ele estava no interior, muitos dos colonos lá que eram migrantes, que vinham da Itália, que vinham da Alemanha, e vinham de Portugal e da Espanha. Então eles tinham lá todo um conjunto do sistema do trabalho, em que as pessoas tinham mais direitos, né? E quando das mudanças aqui com relação a querer ter carteira de trabalho, e para poder garantir os direitos dos trabalhadores, eles foram organizando os trabalhadores ali dentro dos Congregados Marianos para poder formar um grupo que formasse um sindicato rural. E o meu pai, adolescente ali, com 18 anos, né, se viu ali participando daquele grupo e tendo noção de que eram direitos trabalhistas para os lavradores, né? E nessa de formação de sindicato rural, né, o meu pai foi expulso da terra. Olha só. O patrão ficou sabendo, o dono da terra, o latifundiário, descobriu que o meu pai estava participando da organização dos trabalhadores e expulsou a família toda do meu pai por conta disso. Então, meu pai se viu obrigado a vir para a cidade, e em 1960, 62 é que ele chegou aqui em São Paulo para trabalhar como mão de obra aí, para trabalhar nas metalúrgicas que tinham aqui na região de Santo Amaro. Agora, ele chegando em São Paulo, não é? Qual foi o bairro onde ele decidiu morar? Ele veio primeiro para Santo Amaro e morou numa pensão ali próximo da empresa que ele trabalhava, que era a Metal Leve. Metal Leve. A Metal Leve hoje, para quem não sabe, ou para quem é aqui da região sul, é onde hoje é o Sans Clube, ali próximo à Marginal Pinheiros, ali próximo à Ponte do Socorro. E ele começou a morar ali, e logo assim, passando 1 ou 2 anos, né, ele se casou com a minha mãe, né? Estavam já namorando e se casou. E aí vieram para cá para morar. A minha família morou primeiramente ali na região da Vila das Belezas, aquela baixada ali da Vila das Belezas, onde alagava tudo ali, perto da Carlos Caldeira Filho. E depois viemos morar na região de Guarapiranga, ali próximo ali no bairro de Jardim Santa Teresa, né? Santa Teresa? Santa Teresa. É próximo a Santa Margarida? Próximo a Santa Margarida, né? E pertencia, porque a paróquia de Vila Remo há pouco havia sido formada, porque até então existia só a paróquia de Piraporinha, que tomava conta de tudo aqui da região sul. Então, com a divisão da paróquia, porque era muito extensa a paróquia, dividiu-se a paróquia, a comunidade onde meu pai frequentava a missa pertencia à Vila Remo.
Ah, tá. E a partir daí, então, com essa base já da igreja, né, que ele participava da igreja lá no interior, e ele veio para São Paulo, ele também continuou seu trabalho, tendo como base a igreja. Exato, exato. E naquele momento, Santinho, a gente percebia que a igreja, ela tinha um envolvimento bastante assim com o social, com as necessidades da população, principalmente menos favorecida, né, nessa luta, né? Sim, houve toda uma mudança de postura da igreja. Quando meu pai chegou aqui em 1962 tal, a igreja ainda tinha alguns traços ainda dessas de como ela era fechada. O padre rezava a missa de costas para os fiéis. A missa toda era rezada em latim, né? Então a maioria das pessoas não entendia nada que estava sendo falado na missa. E depois de um concílio, que era uma reunião dos bispos, que aconteceu no Vaticano, né, houve toda uma mudança de postura da igreja. A igreja se viu voltada para o povo. Então, o padre começou a rezar a missa de frente para os fiéis. Cada padre começou a ter que aprender a língua local para poder rezar a missa na língua local. Então, se era português, rezar em português; se era em espanhol, rezar em espanhol; ou na África, né, ou em qualquer lugar que seja, rezaria a missa pelo idioma do local. E tomar uma postura mais voltada aos pobres, porque Jesus era mais voltado ao povo oprimido, e a postura de tomar essa postura de Jesus, que era voltado ao povo oprimido, se viu presente nessa nova postura da igreja. E então, naquele momento, o seu pai, como já tinha assim, um envolvimento muito com a comunidade, ele foi além disso, né? A partir daí, então, já com o conhecimento, toda a postura política que ele já tinha naquela ocasião em defesa da classe menos favorecida, ele foi atuar também no nível sindical. Sim. Como ele tomou conhecimento de todos os direitos dos trabalhadores, já lá no interior, com o pessoal dos congregados marianos lá, ele, quando chegou aqui em São Paulo, a primeira coisa que ele fez ao se ver dentro de uma indústria metalúrgica foi se filiar aos sindicatos metalúrgicos. Isso, 62, 63. Em 64, teve o golpe militar. Então, com o golpe militar, o início da ditadura militar, o Sindicato dos Metalúrgicos aqui de São Paulo era uma representação muito grande, porque era realmente o local onde os trabalhadores tinham voz para poder reivindicar seus direitos. Então, o sindicato tinha uma força de expressão muito grande. Então, o meu pai se sindicalizou. Mas ele não atuava muito, não. Ele era sindicalizado, mas ele não era de estar ali participando assim, ativamente das reuniões do sindicato. Sempre estava inteirado no que o sindicato estava fazendo, ou nos movimentos da classe, mas ele não tinha uma atuação assim muito grande. Ainda ele preferia uma missa mais tradicional, né, lá a princípio. Eu lembro que nós vínhamos nas missas de Santo Amaro. Então a minha mãe é que começou a participar das missas lá da Santa Margarida. E aí a minha mãe convenceu meu pai a participar das missas do Santa Margarida. E na missa do Santa Margarida era muito mais simples, a igreja era mais simples, os bancos eram bem mais simples, eram aqueles bancos de tábua, né? E ali tinha que amassar barro, porque aqui não existia asfalto, não existia luz, não existia água, não tinha transporte, não tinha nada. Era um bairro que era só os caminhos de barro que nós caminhávamos, né, macetando aquele barro para chegar na missa. E participava da missa, e tinha todo um fervor muito grande, né? E na missa eles começaram a se organizar como povo de Deus que precisava caminhar nos passos de Jesus, porque Jesus falava: nós viemos aqui para que todos tenham
justiça, para que todos tenham vida e tenham vida plenamente, tenham uma vida digna e plena. E como é que você tem uma vida digna e plena num lugar que não tem água, não tem luz, não tem esgoto, não tem dignidade? Então vamos começar a abrir a discussão. E começaram a conversar a respeito dessas necessidades da comunidade. Esses grupos que se organizavam na igreja chamavam comunidades eclesiais de base. Essas comunidades eclesiais de base, que eram as SEBs, elas foram cada vez mais se organizando e vendo quais eram as necessidades da nossa comunidade. E tentavam, aos poucos, reivindicar isso junto às instituições que era a prefeitura ou que era os meios de transporte, né? Tentava reivindicar, mas era muito difícil porque eram pessoas que tomavam frente ou liderança, viravam liderança para poder reivindicar coisas que vamos fazer assim, uma mudança na sociedade, eram perseguidas. Porque eram pessoas que, estão pensando diferente, já é uma pessoa que eram taxadas como revolucionárias. E Jesus era revolucionário, né? Então meu pai começou a seguir esses passos de Jesus, né? E a minha mãe começou com as formações dos clubes de mães, onde as mães que ficavam em casa se reuniam e iam aprender crochê, ou aprender um bordado, aprender a fazer alguma atividade manual. E quando vinham para fazer essa atividade manual, elas ficavam ali e começavam a bater papo. E nesse bate-papo começavam a discutir, puxa, mas a gente não tem escola, a gente não tem creche. Como é que a gente vai fazer para pedir uma creche? Como é que a gente vai fazer para pedir uma escola? Né? E começaram as organizações e levavam o que elas discutiam nesse clube de mães para os maridos. E os maridos tomavam ciência dessas novas posturas, né? E os maridos, em reunião na igreja, também começaram a se organizar. E nessa organização se formou a Pastoral Operária. Então a Pastoral Operária começou desses pequenos grupos que já em torno das necessidades que tinha no bairro, elas se organizavam e faziam ali as discussões, então, de todos os encaminhamentos que seriam tomados a partir dessa organização. Exato. Mas onde é que era a base? Onde é que era a base disso? Onde que era? Então? A base disso era a Bíblia. Tá. A base disso eram as passagens bíblicas. Então, não eram simplesmente discutir uma passagem bíblica de forma a você ver que, olha, se você trabalhar direitinho, você vai conseguir a sua casa. Se você trabalhar direitinho, você vai conseguir o seu carro. Né? Se você trabalhar direitinho, você vai conseguir o seu telefone. Não era assim que se pensava. Se pensava no coletivo, né? Se nós nos organizarmos aqui, nós vamos conseguir água encanada, que era já um grande avanço. Se nós nos organizarmos aqui, nós vamos conseguir uma escola, porque não tinha escola. Quando eu comecei a estudar aqui na comunidade, lá de Santa Margarida, não tinha vaga. Tinha muita criança e não tinha vaga na escola, então, porque não tinha escola. Existiam essas deficiências. Né? Então, já no segundo ano primário é que eu fui para uma escola pública, né? Então a escola pública era necessidade, transporte público era necessidade, a água encanada era uma necessidade, luz elétrica era necessidade. E todas essas conquistas foram graças a essas organizações que tinha dentro da igreja. Né? Agora, Santo, a gente percebe hoje que nós estamos num mundo atual, né, na realidade brasileira atual, que a gente não vê mais esses grupos, mesmo nas igrejas de hoje, mesmo em bairros, a gente não vê essa união da comunidade na luta das suas necessidades. Hoje a gente vê todo mundo distante, parece que cada um com o seu umbigo e seja o que Deus quiser.
né? Naquela ocasião, tudo isso acontecia de forma diferente. Agora, o que você acha que aconteceu para que hoje nós tivéssemos as pessoas assim muito mais, cada um olhando pelo seu umbigo e não pelo umbigo da comunidade? Quer dizer, todo mundo lutando pelo interesse de todos na causa comum. O que aconteceu, Santo? Bem, no meu entender, assim, naquela época, a televisão era uma raridade. Eu acho que a TV deu uma quebrada no gelo, né? Outra coisa, muitas pessoas que também viram essa igreja que tinha essa posição de conscientizar o povo e abrir as suas portas para que o povo se organizasse em torno de uma causa, muitos não entenderam essa proposta e viam que eles queriam só ir lá na igreja para poder ajoelhar e rezar. E a igreja não é só ajoelhar e rezar, tem que às vezes tomar uma atitude, né? Então, uma das coisas que eu participei do grupo de jovens, e no grupo de jovens a formação que existia era uma dos lemas era ver, pensar e agir. Então, esse era o lema da juventude naquela época, dos grupos de jovem. Então, a gente não podia só ficar vendo. A gente não tinha que também pensar o que é, refletir aquilo. E tinha que agir. Né? Jesus agia. Então, por que nós tínhamos que ficar parados e só ajoelhar e rezar? A igreja não era só para isso. Né? Era para nós realmente tomarmos uma atitude e voltar para os ideais que Jesus colocava para a gente. E hoje a preocupação que se tem hoje das igrejas não fazer esse papel, não é? E hoje só levar as pessoas para rezar, mas não agir em torno das necessidades. O que a gente vê hoje é uma igreja mais ligado aí ao mercantilismo do que realmente ter a preocupação social, porque eu vejo assim, Santinho, que a igreja ainda é o local onde concentra as pessoas, porque as pessoas vão lá para orar, né? E para levar também os seus problemas, né? Buscando ali espiritualmente uma ajuda. Agora, o que a gente não vê, e é aquilo que a Bíblia coloca, né? A Bíblia é um instrumento político, e a Bíblia também fala e conta a história de uma necessidade de um povo, e da qual, inclusive, Jesus estava sempre na luta junto com aquele grupo de pessoas que precisavam, que necessitavam. Você não via ali na Bíblia Jesus a favor de patrão, ou então daqueles que queriam tirar todas as possibilidades do menos favorecido também ter um crescimento na vida, não é? Não era isso. Agora, o que a gente vê hoje, parece que existem vários deuses aí, vários Jesus, e todo mundo falando de Jesus, mas na verdade a gente percebe que tem uma falsidade muito grande nisso, e a gente não vê as igrejas trabalhando no sentido de como se trabalhavam antes, né? Pensando na sociedade, pensando no crescimento das pessoas, evoluindo nesse sentido. Hoje a gente vê que acabou tudo. Quer dizer, naquele momento que se tinha os nossos jovens participando de uma formação política, daquele momento não sobrou mais nada, e hoje as pessoas estão já se envelhecendo e não se cria novos jovens pensando assim mais criticamente, participativo. A gente não vê essa construção. Isso é preocupante, não, Santinho? É preocupante, sim. A sociedade realmente passou por várias transformações. Era uma época que, naquela época do meu pai, era uma época que todos participavam mais da igreja, existia uma formação maior do jovem católico, né? Agora, o jovem católico hoje, dependendo da igreja católica que ele vai participar, pode ser uma igreja que adota uma postura mais de cantar e rezar e louvar, e não é mal você cantar, louvar e agradecer, mas nós temos também que às vezes tomar uma postura de ter a nossa olhar o próximo, né? Olhar o próximo significa amar o próximo também. E ver que se a situação da sociedade, às vezes tem aí a queimada da Amazônia, tem aí a situação de ter
problemas com o meio ambiente, ter o problema do desemprego, né? E você tem que estar olhando para o próximo. Puxa vida, o que é que eu posso estar fazendo para que a sociedade modifique, né? Por que eu tenho que tomar uma postura de mudança de pensamento, ou ver o porquê por trás das coisas que estão acontecendo e fazer uma análise crítica, mais afinada. Não ficar naquela análise superficial de que uma Maria vai com as outras, naquele mesmo pensamento do que o outro acha que é, mais ou menos, e às vezes é uma falsa notícia, uma fake news, e você ir por aquela fake news ali, você está totalmente enganado, né? Uhum. Esse negócio de pensar para si mesmo acontece também de você, depois de muito tempo que fica em uma sociedade passando por um período de repressão muito grande, de opressão muito grande, e quando você dá aquela abertura, o pessoal fica como se perdido, sem saber qual o caminho a seguir dali para frente. E aí acaba assim, só olhando para si mesmo, e sendo mais egoísta, né? Ah, não, eu tenho que pensar no meu, né? Eu tenho que pensar no que eu vou conquistar, no que eu que tenho que... as coisas têm que ser por mérito, não é meritocracia, né? A gente tem que pensar no outro de uma outra forma. A gente tem que pensar no outro, nas possibilidades que o outro pode fornecer para a gente, de uma outra forma, de uma forma mais comunitária. Muito bem, o programa Cidadania Legal com você aqui na Rádio TV Mister Web, hoje conversando aqui com o Santinho, né? Sobre a história de Santo Dias. Então você veja da importância da história, né, que está sendo aqui narrada, e o quanto que se faz hoje necessário, né, as pessoas participar, as pessoas conhecer, as pessoas se envolver nas necessidades do dia a dia, para que a gente possa construir uma família feliz, para que a gente possa ser feliz, né? E nós temos esse direito. A gente não basta só estar produzindo e fazendo a felicidade de meia dúzia, mas a gente também precisa distribuir essa felicidade. E coisa que não acontece. Mas depende da gente, né? E se a gente fica jogando pelo lado lá da meia dúzia que está naquela pirâmide, que é a elite, nós não vamos construir nada e a gente vai ficar só assistindo de camarote, tudo isso sendo provocado, jogado aí os sofrimentos para nós no nosso dia a dia. Então nós vamos para um breve apoio cultural aqui e já a gente volta com mais história e mais conhecimento para você. Rádio Mister. Rádio Mister. Rádio Mister. Para reciclar, precisamos separar o lixo que pode ser reciclado do lixo que não dá para reciclar. Então separamos o lixo por cores. Vamos ver quais são? O papel e papelão colocamos na lixeira azul. O plástico na lixeira vermelha, o vidro na lixeira verde, o metal colocamos na lixeira amarela e o lixo orgânico colocamos na lixeira marrom. Rádio Mister. Rádio Mister. Rádio Mister. Voltamos a apresentar programa Cidadania Legal com Roberto Moraes. É o programa Cidadania Legal com você na Rádio TV Mister Web, não é? Trazendo para você o Santinho, Santo Dias, filho, para contar um pouco para a gente aqui a história do pai dele, do Santo Dias, a importância desse líder muito importante na história do Brasil, né? E por que na história do Brasil. Mais um pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto e você vai entender melhor, não é? E então, Santinho, conta pra gente, depois de tudo isso, não é? O que aconteceu sobre a questão da morte do santo, né, no dia 30/10/79, às 14 horas, em frente à fábrica da Silvânia, né, que era uma fábrica que fabricava televisão, rádio, era isso? E era mais e lâmpadas também, e lâmpadas. Né, Conta pra gente um pouco vou voltar alguns anos antes, novamente, vou resgatar um pouquinho de novo da história da Pastoral Operária. E então, assim, era um momento, a gente não pode esquecer que esse momento que foi da formação da Pastoral Operária,
onde os trabalhadores se organizavam dentro da igreja e levavam, através da passagem bíblica ou daquela palavra que era analisada no Evangelho, levava, através de uma reflexão, o que poderia ser feito no chão de fábrica para que os operários se organizassem e fizessem uma mudança na estrutura de pagamento de salário, para poder ter uma conquista de melhor salário, né? Então, para poder se ter essa organização um pouco mais forte, os operários precisavam se sindicalizar. Então, vamos cada vez mais fazer com que o sindicato seja uma estrutura forte. Para ser uma estrutura forte, precisa de todos os trabalhadores daquela categoria. Então, uma categoria que era muito forte eram os trabalhadores dos metalúrgicos. E naquele momento, só uma parte, naquele momento não tinha a questão do desemprego, né? Tinha o emprego, sim, mas a questão era outra. A questão era a divisão de tudo aquilo que essa meia dúzia, né, o patrão, a classe patronal, sugava da classe trabalhadora. Exato. Né? É porque, era dos assim, direitos. na economia, a inflação era muito grande, era galopante. Os governos militares, eles tomaram muitos empréstimos para poder falar que eles estavam fazendo as coisas, mas como ninguém podia reclamar ou falar nada se tinha ou não corrupção, né? Se quem tentasse falar alguma coisa contra o governo militar era preso, levado para os porões da tortura, era torturado e desaparecia, ou era assassinado, ou você nunca mais via, porque a pessoa era assassinada lá nos porões da ditadura. Então, era um período difícil para poder você se organizar e querer fazer com que as pessoas tomassem uma postura mais política, vamos dizer, né? Uma postura de realmente ter uma atitude de mudança da sociedade, conquistar um melhor salário, conquistar uma redução da jornada de trabalho, porque até então, quem trabalhava na indústria metalúrgica era convidado a fazer hora extra. Ah, você hoje está convidado a fazer hora extra. E quando ia lá para trabalhar para hora extra, trabalhava 10 horas, 12 horas ou até 14 horas de trabalho ininterrupto, sabe? Só para você parava para comer e depois já voltava para trabalhar novamente e trabalhava lá por 14 horas às vezes, direto, né? E nisso dava o pessoal não chamava de estresse naquela época. Chamava de doença dos nervos. A doença dos nervos, a pessoa, aquele lá está com a doença dos nervos, que a pessoa surtava. A pessoa surtava por conta de uma estafa gigante de trabalhar ininterruptamente, né? Não tinha sábado, não tinha domingo, e às vezes tinha que trabalhar e era exigido pelos patrões. Se você não fosse trabalhar, você era mandado embora. Então existia também o fantasma do desemprego, né, por conta de você ter uma pressão de trabalhar em excesso no sistema produtivo. E os lugares onde as pessoas trabalhavam eram muito insalubres. Não tinham equipamento de segurança, não tinha proteção individual. Então muitos operários perdiam mão, perdiam um dedo, perdiam um pé, perdiam a perna, porque às vezes tinham máquinas que eram gigantescas que você tinha que entrar dentro da máquina para poder consertar a máquina. E de repente a máquina voltava a funcionar lá, a pessoa perdia a perna, ou perdia o braço, ou perdia a vida, porque às vezes era esmagada pela máquina, né? E muitos acidentes fatais aconteciam. Então, a briga que começaram a se organizar para poder mudar o sistema de trabalho era nisso, para poder conquistar a melhor condição de trabalho e melhores salários, porque a inflação comia todo o salário. Você aumentava o salário hoje num dia, no mês seguinte já comiam todo aquele aumento que você tinha. Você não tinha ganho, você só tinha perda. Então, enquanto as lideranças aí metalúrgicas, que por conta do sindicato ser muito forte nessa área da metalurgia,
se organizando nessa questão de estar lá buscando direitos sociais e tudo mais através da classe, para a classe trabalhadora. Em contrapartida, tinha os movimentos nas comunidades, né? Organizando já a parte também de uma melhoria de condição de vida, pleiteando dos governos uma melhoria nos bairros, nas comunidades, Exato. buscando escola, buscando Exato. água, buscando tudo isso, Essas né? primeiras foram as primeiras conquistas. É. Depois, conforme o grupo foi cada vez mais se adensando e organizando, passou-se para uma busca de uma conquista mais ampla, que foi o movimento do custo de vida, porque os alimentos, eles num dia estavam um preço, no outro dia já estava outro preço, no outro dia já estava outro preço, e você não tinha como comprar alimento para se alimentar. Então tinha um custo para poder você se alimentar. Era muito terrível, era muito violenta, selvagem, né, o sistema, né? Então, para poder se organizar, o pessoal começou a fazer um abaixo-assinado, pegar as assinaturas das pessoas, falar, olha, nós aqui estamos contra esse aumento e temos que diminuir a carestia, diminuir a alta dos alimentos, os alimentos que são para a gente sobreviver. E começou uma busca por assinaturas para que as pessoas assinassem aquele papel e aquele papel fosse mandado para quem? Para os militares chegar e fazer, vamos fazer estamos tentando fazer uma mudança. Quando começou essa coleta de assinaturas, a intenção naquela época era coletar 1 milhão de assinaturas, né? Então, que já era uma coisa estrondosa. E foi conseguido preencher essa abaixo-assinado. Mas os militares olhavam lá aquelas assinaturas lá e falavam assim, isso aqui é cópia, um assinou pelo outro aqui, ó, então tem gente que está assinando 3 vezes. Então, ao invés de falar que aquilo tinha uma validade para poder se abaixar ou se diminuir o custo de vida, eles ficavam apontando, olha, tem falha aqui, tem falha acolá, né? E nessa de organizar esse abaixo-assinado, eu ajudei até a coletar as assinaturas, e junto com a minha família, né? A gente conversava com as pessoas na rua e as pessoas concordavam em assinar e colocar um RG. Agora imagina só, numa época de repressão tão grande, a pessoa assinar um papel e ainda colocar o RG lá. Então, era o compromisso do compromisso, assinar o compromisso, né? De que você estava lá engajado naquela mudança. Então, meu pai participou disso, minha mãe participou disso. Só que o que aconteceu? Quando foi da entrega da assinatura, que o pessoal se organizou e foi para lá, para a Praça da Sé, para mostrar que aquele volume enorme de folhas assinadas, a repressão veio com tudo. Veio policiais do choque, veio policiais com cachorros, policiais juntos para atacar a população, veio cavalos, veio policiais armados com cacetetes para poder reprimir aqueles grupos que estavam lá, só para mostrar que estava passando fome. Trabalhadores sendo reprimidos pela cavalaria. E eles pegavam assim as pessoas que de frente ali, que estavam ali de frente, e levavam presas para poder ser fichado lá no DOPS. No momento de alta ditadura militar. Alta ditadura militar. O governo na época era o Maluf? Não, o governo era Maluf. O governo era Paulo Salim Maluf. Né? E o presidente da República era João Batista Figueiredo. Ah, tá. Agora, a gente viu que naquele momento, Santo, vários movimentos começavam a nascer na cidade de São Paulo, né? E um dos movimentos era o movimento comunitário de Vila Remo, também encampou essa luta, a luta da classe operária, e foi todo mundo para a rua. Sim, se juntou aí com a classe dos sindicalistas, aí, né, os movimentos sindicais, né? E aí foi onde eclodiu esse grande movimento social que acabou acontecendo na época e, ao mesmo tempo, dentro de um momento militar. Uma ditadura. Era um momento difícil, um período difícil, porque quem era preso era levado para ser fichado e de repente até sofrer tortura e ser desaparecido.
Então, era um risco muito grande. Então, quando o meu pai começou a participar do movimento do sindicato, né, e trabalhar levando as palavras como pastoral operária dentro das fábricas, no chão de fábrica, e organizando os trabalhadores no chão de fábrica, eles viram a necessidade de formar uma chapa de oposição àquele sindicato, porque o sindicato não estava resolvendo nada, não estava fazendo nada pelo trabalhador. Então eles viram necessidade de mudar a situação daquele sindicato. E teve uma eleição em 78, foi aberta uma eleição para a nova diretoria do sindicato, e o meu pai foi indicado como vice-presidente da chapa de oposição àquele sindicato, que era um sindicato que era de um interventor que foi colocado em 64. Sindicato de São Paulo. Sindicato de São Paulo, o interventor era o Joaquinzão. Tá. E o Joaquinzão não fazia nada para os trabalhadores. Então, a chapa que o meu pai formou, que era meu pai e outros trabalhadores que formavam uma oposição a esse sindicato, eles se organizaram e foram participar dessa eleição como chapa de oposição. E houve toda uma fraude, né, na eleição. Urnas desapareceram, urnas foram violadas e tirado o lacre, foi colocado votos a mais. E quando foi feita a contagem dos votos, os votos eram contados manualmente, viu-se da fraude da eleição, mas o ministro deu a posse novamente ao interventor. E falou que a eleição foi ganha pelo interventor e o interventor podia continuar de novo no sindicato, que foi uma grande decepção para toda a classe trabalhadora que estava se organizando naquela época, né? Então eu lembro que meu pai até chorou por conta de toda aquela organização que eles fizeram e de repente os militares realmente foram lá novamente e com o seu ministro do trabalho foi lá e empossou novamente o interventor. Agora, depois de tudo isso acontecer, os movimentos continuaram. Sim. E foi nesse momento que, quando o Santo estava num momento aqui em frente à fábrica da Silvânia, né? Entregando panfleto, era isso? Assim, a greve, como é que foi a greve de 79? A greve de 79, ela partiu de uma pequena assembleia que teve na frente do sindicato, e os operários decidiram por se lançar à greve. Certo. Mas era um momento muito conturbado, a greve não estava bem organizada ainda, e as primeiras greves aconteceram em 78, no final de 78. E em 79 houve uma nova onda de greves, e no período do final do ano, que era outubro, o pessoal resolveu se organizar novamente para poder sair como um comando de greve. E a oposição sindical resolveu encabeçar essa greve. Então, era uma greve que não tinha apoio do sindicato. Não tinha apoio do sindicato. Era uma greve que foi peitada pelos opositores ao sindicato. Então, tinha opositor do sindicato, o movimento de oposição sindical era um movimento até que razoavelmente organizado. E existiam lideranças na Zona Sul, na Zona Leste, na Zona Oeste e na Zona Norte. As lideranças se encontravam em subsedes do sindicato, em locais que reuniam os trabalhadores lá para poder decidir o que poderia ser feito no sindicato e nesse movimento de greve. E aí o que acontece? Os líderes da Zona Norte foram presos, porque o sindicato falou: os líderes da Zona Norte estão em determinado lugar, vão lá, a polícia pode ir lá que vai prender os trabalhadores. Polícia prendeu os trabalhadores. Na Zona Leste, foi lá, prendeu os trabalhadores da Zona Leste. Foi lá, prendeu os trabalhadores da Zona Oeste. E a Zona Sul, quem era a liderança da Zona Sul? Era o meu pai. Então,
Nisso avisaram meu pai, avisaram outros, e ele escapou de ser preso, assim, por pouco. Quando eles saíram do local onde eles estavam se reunindo, as várias pessoas que estavam lá onde era o local que eles se reuniram foram presas. E o meu pai escapando por pouco de ser preso. Então era uma greve que já estava bem dificultosa e precisavam chamar os trabalhadores para uma assembleia para decidir se realmente essa greve ia vingar ou iria parar por ali. Então estavam parando as fábricas para poder fazer a reunião desses trabalhadores. Nessa de parar as fábricas, os comandos de greve que existiam e que estavam continuando a fazer parar as fábricas metalúrgicas em cada região dessa de São Paulo, aqui na região sul, meu pai foi para a frente da Silvânia lá para poder reunir os trabalhadores para essa assembleia, convocar os trabalhadores. E nessa de convocar, era parar a fábrica também. E estava ele lá e o grupo de trabalhadores quando chegou a polícia. E a polícia veio para reprimir. Mas como eles pararam lá na frente dois carros da polícia, o meu pai, como liderança, foi lá conversar com eles. Falou, olha, nós estamos aqui pacificamente, reunindo os trabalhadores para poder conversar numa assembleia, para poder ir lá para frente do sindicato e a gente se reunir em assembleia. Os policiais, a princípio, falaram, não, tudo bem, vocês podem ficar aí. Mas eles estavam aguardando um reforço. Quando veio esse reforço, vieram mais 8 carros de polícia, que era para poder prender todos que estavam ali na frente da fábrica. Todos começaram a se dispersar. E tinha um trabalhador que estava indo para o turno da tarde, para o turno da tarde para trabalhar, que estava na calçada caminhando em sentido à descida da rua e vendo toda aquela cena. Viu quando um policial sacou o revólver, falou, é você mesmo. E atirou pelas costas do meu pai. E meu pai recebeu um tiro que atravessou o corpo dele. A bala não ficou dentro do corpo. E ali mesmo ele já caiu, bem dizer, morto. Então, os operários assistiram aquela cena. O corpo do meu pai foi colocado numa viatura separado, que a intenção deles era desaparecer com o corpo. E os outros operários foram todos para ser fichados na polícia. Foram todos presos, os que estavam lá. Muitos dos que conseguiram escapar desse cerco foram os que avisaram as comunidades. Quando meu pai chegou no pronto-socorro de Santo Amaro, meu pai tinha lá um padre que levou uma senhora da comunidade lá, da cidade de Dutra, para lá. E como meu pai conhecia todos os padres da comunidade da região sul, conhecia bispos, conhecia várias pessoas por conta dele ser uma liderança, né? E ele era ministro da Eucaristia, era aquele que também celebrava, fazia celebração também da missa, né? Quando o padre não podia celebrar, ele que celebrava, né? E então ele era muito conhecido pelos padres. O padre chegou e falou, não, eu conheço esse senhor que está aí, aqui dentro da sala. Ele falou, não, aqui não tem ninguém, o policial falou. Tentando acobertar. Ele falou, não, eu conheço sim a pessoa que está aí dentro, então eu vou rezar um terço aí para essa pessoa. Eu vi que ela entrou aí, ela parece estar morta, eu vou rezar um terço. E nisso que ele entrou, ele ficou segurando ali, rezando o terço. Nisso, naquela época não existia celular, era tudo por telefone e a comunicação. Foram avisar a minha mãe que o meu pai tinha sofrido um acidente. E minha mãe veio com esse pensamento: o santo sofreu um acidente. E aí foi para Santo Amaro. Eu e minha irmã, nós estávamos na escola, né? Tudo pequenos. Nós éramos, eu tinha 13 anos, né? Mas o meu pai avisava, eu conversava com a gente. Ele falava assim: olha, a situação está muito difícil, eu estou escapando por pouco de ser preso, porque eu sou aí uma liderança na oposição sindical, eu sou uma liderança aqui na comunidade, então eu estou escapando por pouco de ser preso. Mas vocês não tinham assim, imaginavam que pudesse acontecer uma ação de assassinato? Um assassinato.
E quando então quando avisaram lá para minha mãe chegou lá no pronto-socorro e estava lá o corpo do meu pai assassinado. E nisso chegou também outras pessoas que conheciam o meu pai e tal. E a minha mãe, quando eles colocaram o corpo do meu pai numa ambulância para poder desaparecer com o corpo, a minha mãe rapidamente entrou dentro da ambulância também e falou: não, daqui da ambulância eu não saio. E junto entrou a Irma Passoni também dentro da ambulância e falou assim: daqui nós não saímos, se vocês subirem com o corpo do santo, vai ter que sumir com o corpo da gente também. A Irma já era deputada? Já era deputada. Naquela época? Já era deputada. Então, foi um cortejo que veio de lá, do pronto-socorro de Santo Amaro, até o IML, lá no centro da cidade, perto do Hospital das Clínicas. Tá. Né? E nisso, nós fomos avisados lá na escola, né? Fomos tirados do meio da aula. E quando tiraram a gente do meio da aula e falaram: olha, vocês peguem seus materiais e vão lá para a secretaria. E aí, quando você tem uma atitude dessa, eu já tinha uma noção a mais, né? Que tinha algo grave que tinha acontecido. Aí o Padre Luiz estava lá e o Padre Luiz veio na secretaria. Padre Luiz era de Vila Remo. Luiz Giuliani era o padre que comandava aqui a comunidade a paróquia de Vila Remo. Então, Luiz Giuliani foi lá para poder falar para a gente. E quando ele chegou, ele falou: olha, o seu pai sofreu um acidente, né? E como é que ele ia contar, né? E aí a minha irmã perguntou para o Padre Luiz: ele tá bem? Ele tá bem? Como é que tá meu pai? Eu falei: Luciana, o pai da gente foi assassinado. Que coisa. Porque a gente tem uma noção da realidade. Se você é tirado da sala de aula com seus materiais para poder ir lá e uma pessoa estranha vai te chamar para... Não é, porque é uma notícia muito grave. Não é porque o seu pai sofreu um acidente. Agora, a partir daí, então, teve toda uma comoção, teve todo mundo aí foi acompanhar, não é? Inclusive desde o ML até teve um cortejo que foi até a Igreja da Consolação, é isso? Não, é assim, vamos contar também uma parte do que aconteceu no IML, né? Que aí é aquela parte que a gente viu realmente a atuação de Dom Paulo Evaristo. Tá. Nós estávamos lá no IML, eu cheguei lá com o Padre Luiz e ficou eu, a minha irmã e a minha mãe. Ficamos só nós três na sala, e era uma sala que estava cercada de oficiais do Exército e oficiais da Polícia Militar. E esses oficiais xingavam minha família de todo quanto era nome. Xingavam meu pai, xingavam minha mãe, e nós estávamos ali acuados, só chorando, e na outra sala meu pai estava lá, numa sala deitado morto. Chegou Dom Paulo na sala. Quando o Dom Paulo chegou no IML, a sala se abriu, como se entrasse a luz ali, né, no local, e Dom Paulo fez com que as pessoas se abrissem e foi direto para a sala onde estava meu pai. E chegando lá, ele falou assim: olha o que vocês fizeram. Vocês mataram uma pessoa de bem. E colocou o dedo na ferida do meu pai e apontou para todos que estavam ali. Eles não tinham coragem de olhar nos olhos de Dom Paulo. E aí, na mesma hora, os policiais falaram assim: não, que o santo, como ele era uma liderança, ele vai ter vai ter que ser levado o caixão no caminhão do corpo de bombeiros, com batedores e tal. A minha mãe falou: vocês assassinaram o santo, vocês não podem nem aparecer no velório, nós não queremos que nenhum militar apareça no velório. Aí vieram o pessoal do sindicato e falou: não, o santo era uma pessoa que era líder do sindicato, e aí ele vai ter que ser velado no sindicato. Aí a minha mãe falou: vocês, pelegos do sindicato, que entregaram as lideranças da oposição sindical, então
não, o santo não vai para o sindicato. Aí vieram os políticos. Não, porque o santo era uma liderança comunitária, ele tem que ser velado na Assembleia Legislativa, Olha lá só. onde foi velado o corpo de Ayrton Senna. Não, o santo era uma pessoa que tem que ser velado lá na Assembleia Legislativa. A minha mãe falou, não, porque vocês são falsos. Vocês só vêm aqui na comunidade para poder pedir voto. Parece até que é nos dias de hoje. Só vem para pedir voto e depois esquecem aqui a classe trabalhadora. O santo não vai para a Assembleia Legislativa. Aí o santo ele vai para a igreja. Ele sempre foi uma pessoa de igreja. Ele era ministro da Eucaristia. Ele era um cristão atuante. Era uma pessoa que tinha Jesus como ideal e princípio. Então ele foi velado. A minha mãe pediu para Dom Paulo para que ele fosse velado na Catedral da Sé. Dá certo. E o Dom Paulo falou, olha, Ana, vamos fazer o seguinte, a gente vela ele na Consolação. E no outro dia nós saímos com ele e fazemos uma caminhada até a Sé, e lá nós fazemos uma missa de corpo presente e depois a gente segue para o enterro. Então, nessa passagem, nós temos algumas fotos aqui daquela ocasião. Sim. Vamos mostrar e você pode ir falando um pouquinho em cima delas, Sim. né? Para as pessoas entenderem um pouco esse processo. Vamos aqui apresentar as fotos daquele momento. Então, quando saiu de lá da Consolação, as pessoas pegaram o caixão do meu pai e foram passando de mão em mão. Os trabalhadores, diversos trabalhadores que eles se viram na pele do meu pai como um mártir assassinado. Aí tá Dom Paulo Evaristo na frente aí como liderança na defesa dos direitos humanos. E a imprensa toda acompanhando. E a imprensa acompanhando, né? Era também uma época difícil para poder fazer todo esse acompanhamento, mas muitas das lideranças que surgiriam depois participaram dessa caminhada, né? Dessa passeata com o corpo do meu pai, né? Aí já é o aniversário dos anos de morte, né? De 10 anos da morte do meu pai. E as pessoas pintando o local onde ele morreu e foi assassinado. Todos os anos eles fazem a pintura lá no chão. Aí o primeiro livro que foi lançado aos 25 anos depois da morte do meu pai, do assassinato do meu pai, foi feito um livro. Aí a visita do prefeito Haddad no túmulo do meu pai. A sua irmã, né? A minha irmã, nós fomos levar o livro para o Haddad, minha mãe. E aí o local onde meu pai foi assassinado, onde era a antiga fábrica da Silvânia. E aí todo ano as pessoas se inscrevem lá no chão. E aí é o túmulo de Santo Dias, né? Lembrando que ele, como um mártir operário... Agora, isso foi uma comoção geral no país inteiro, no mundo inteiro. Sim. E foi uma... E a própria polícia militar, a imprensa na época, todos fizeram esse jogo, essa média, né, com vocês naquele momento, porque começou a sentir o peso, principalmente da igreja, que Sim. estava acompanhando tudo que estava acontecendo. Sim, não só da igreja, mas viram que não era qualquer pessoa que eles tinham assassinado. Não era como há 6 meses antes do meu pai ser assassinado, teve uma greve da construção civil em Belo Horizonte, e a repressão dos policiais foram lá para poder prender e reprimir os trabalhadores, e atiraram. E nesse tiro acertaram uma pessoa, e essa pessoa lá, que era um humilde trabalhador, foi assassinado e a greve acabou. Então, eu acho que talvez no ideário deles, eles falaram, vamos atirar, matar uma pessoa, que a greve aqui de 79, a greve dos metalúrgicos, vai acabar. Só que o que aconteceu? Aconteceu o contrário. Foi como se eles a semente que foi enterrada, que foi colocada no chão, ela germinou, ela morreu, mas ela germinou e brotou. Na hora que brotou, a greve eclodiu com uma força enorme. Teve um piquete que foi um piquete histórico no dia que era o dia do enterro do meu pai,
E esse piquete veio parando todas as empresas da Marginal Pinheiros, desde a Vilares, que é da antiga Vilares, lá onde é perto da Avon, na Interlagos, vieram de lá até aonde hoje é a Rede Globo ali, a Monarch que existia, né? Várias outras empresas, e não foram parando só empresas metalúrgicas, foram parando indústrias químicas, foram parando indústrias do papel, indústrias que mexiam com plástico, indústrias de material elétrico, foram parando todos os segmentos de indústria que eles podiam parar, iam parando para pessoas tomarem consciência de que ali tinha tombado uma pessoa que lutava por causa da justiça. Muito bem, essa é a história, né, que a gente está ouvindo aqui de Santo Dias, até informação que eu mesmo nem sabia, né? Então o santo está esclarecendo para a gente aqui. E vocês que não têm conhecimento dessa história, principalmente a nossa juventude, não é? Você hoje está conhecendo a história de uma liderança sindical que atuou na igreja, atuou com a comunidade de base, não é? E fazendo o que na vida, né? Lutando para dar uma condição de vida melhor para o seu semelhante. Ele abriu mão de família, abriu mão de uma série de coisas. Ele poderia até estar muito tranquilo na vida, né? Sendo um de nós, mas não. O que ele buscava? Ele buscava justamente lutar para que a comunidade menos favorecida pudesse ter condições de sobrevivência e sobreviver com dignidade, né? E é isso. E quantas pessoas morreram com Santo Dias, né, Santinho? Era um período muitos líderes, né? Assim, teve Chico Mendes, né, que foi assassinado muitos anos depois, né? Teve Margarida Maria Alves, né? Teve o Índio Cretã, teve a irmã Dorothy, né? Teve vários outros líderes que foram assassinados por conta da justiça, por justiça na terra, por justiça no campo, por justiça no movimento dos trabalhadores metalúrgicos, né? No movimento por maior dignidade e justiça social. E hoje a gente vê a importância, né, dessas pessoas. Elas não morreram à toa, não é? Porque se não fosse pessoas como o Santo Dias da Silva, se não fosse pessoas como todas que o santo colocou aqui, hoje talvez não estivéssemos vivendo um país ainda com muita dificuldade, né? Que vive ainda aprendendo a uma democracia. Nós ainda estamos aprendendo o que é viver num país democrático, com todos os seus problemas, com todas as suas falhas, mas nem de perto era aquilo que a gente vivenciou ou se vivenciou no momento do regime militar nesse país, ao qual a gente... Olha, vocês precisam saber dessa história, conhecer esse momento, né, do militarismo nesse país, que governou esse país. E você conhecendo a história, estudando sobre ela, não queira ter novamente um movimento como a gente vivenciou naquele momento de 64 até 85, né, quando foi o início da abertura. Né? Exato. Porque só quem vivenciou é que sabe contar a história. Até hoje, quantos filhos, estudantes que faleceram e as famílias ainda esperam encontrar o corpo para poder fazer um enterro digno, não é, Santo? Exato. A gente ficou sabendo aí de muitos lugares que foram descobertos. Sim, cemitérios clandestinos. Cemitérios clandestinos. Como lá em Perus, as valas de Perus lá, que quando abriram lá, Perus viram que tinham várias ossadas lá de corpos que foram simplesmente jogados lá e amontoados, e as pessoas, existiam muitas pessoas desaparecidas, né? Então é muito difícil isso, né? Muito bem, olha, nós temos aqui uma matéria da TVT, a qual eu quero agradecer, inclusive
por nós usarmos a imagem da TVT aqui, né, dos repórteres, mas que é importante para que foi um trabalho muito bonito que a TVT fez e que a gente quer aproveitar na nossa matéria de hoje. Vamos prestar atenção nessa matéria aqui para você saber um pouquinho de tudo o que a gente está conversando aqui. Hoje foi dia de homenagear Santo Dias, o operário que era a liderança dos metalúrgicos, foi assassinado pela ditadura militar há exatamente 38 anos. O repórter Jô Miyagi acompanhou o ato em homenagem a Santo. Há 38 anos esse ritual se repete. A frase pintada no chão ganha uma demão de tinta para que a história não seja apagada. Lembra que neste lugar, o operário Santo Dias da Silva foi assassinado pela ditadura militar. Em 30 de outubro de 1979, durante uma atividade grevista, Santo Dias foi baleado pelas costas por um policial militar na porta da fábrica Silvânia. O que aconteceu aqui basicamente foi isso aí. Quando a polícia nos fechou, então ele aproveitou para disparar e depois nós fomos embora, né? A polícia pegou o corpo de Santo Dias, pegou alguns companheiros, colocou no camburão e levou para Santa Amaro para o ML. Onde funcionava a fábrica Silvânia, foi construído este condomínio. Como parte da homenagem a Santo Dias, alguns dias atrás essa placa foi colocada na calçada com a autorização da prefeitura, mas foi retirada pelo síndico. Hoje, pela primeira vez, a viúva voltou ao local do crime. Eu vi ele caído no chão, eu vi ele sangrando, eu vi eu sofrendo, sabendo a notícia. Então, para mim, eu retratei, eu voltei à imagem, tudo que aquele momento eu vivi, dia mais difícil da minha vida, e viver hoje, que eu acho que não mudou nada, né? Que eu vejo aquele sangue ali, aquelas letras ali, eu vejo o sangue dele vivo e que os operários não deixam apagar. Nós fomos logo no DOPS, né, para saber da situação onde foi ser tratado. Romeu Tuma nos atendeu. Aconteceu isso, queremos saber. Não aconteceu, queremos saber. Então aí ele se mandou, daí me voltou e disse: lamentavelmente tenho que dizer a vocês que Santo Dias morreu. Como? Santo Dias! Gritei. Santo Dias não morreu, foi assassinado. Há 38 anos, todos os anos, amigos e familiares fazem a homenagem no local da antiga fábrica e depois uma caminhada até o cemitério do Campo Grande, na zona sul de São Paulo. A missa, que geralmente acontece no túmulo, foi realizada na capela por causa da chuva. Nos anos 70, Santo Dias lutava por melhores salários, direitos trabalhistas e democracia, situação que se repete hoje. A situação econômica da época não era tão ruim como hoje. O único ruim na época é que nós tinha a repressão dos militares, né, que é o golpe militar de 64, que foi até 82, 84. Então nós metalúrgicos, o pessoal que era mais avançado era muito reprimido pelos militares, né? E basicamente o Santos morreu realmente por esse motivo. Então tá aí, né, um pouco da matéria. Agora, Santo, a gente está vendo nesse mês de outubro, que é o mês Santo Dias, várias atividades que a igreja, que a comunidade está fazendo, e todo ano é feita uma caminhada, não é? Inclusive, não só a caminhada, mas várias atividades no mês inteiro de outubro. E as principais atividades aqui é a missa, depois tem a caminhada até o cemitério, não é isso? Conta um pouquinho como é que é essa atividade nesse mês aqui. Certo. Bem, só para lembrar, esse ano, 2019, será celebrado 40 anos do assassinato de Santo Dias. É uma celebração para lembrar da história, porque a história a gente tem que estar sempre contando para que a história não morra. Então, quando eles vão na primeira, assim, um ato mais importante que é feito nesse mês é no dia 30 de outubro, lá na frente da antiga fábrica Silvânia. É repintado o local onde ele foi assassinado, e com os dizeres lá de que aqui Santo Dias tombou na luta por justiça, né? E esse pessoal sai em caminhada de lá, que
fica a 2 quarteirões do cemitério onde ele foi assassinado, ali na região da Sabará, na rua Guararibéia. Então, todos os anos ali na rua Guararibéia, às 14 horas, no dia 30 de outubro, o pessoal está lá e vai sair encaminhada de lá às 14 horas e vai até o cemitério. No cemitério, no túmulo, é feito mais um ato em celebração para relembrar o Santo Dias, né, o meu pai, e fazer toda uma reflexão, né? E depois desse ato, o pessoal recebe um convite também para participar da comunidade, da caminhada pela vida e pela paz, que é realizada aqui na comunidade do Jardim Ângela. E das outras atividades que serão aqui nesse mês de outubro de 2019, das coisas também que vai ser mais importante também será o relançamento do livro Santo Dias, quando o passado se transforma em história. Esse livro foi escrito pela minha irmã, pela Luciana Dias da Silva, pela Jo Azevedo, né? E tem fotos da Nair, né, da Nair Benedicto, né? E também tem uma participação também especial também da Ana Clara, né? Esse livro está sendo reeditado porque foi feito, o primeiro livro foi feito com a história do meu pai nos 25 anos e agora são 40 anos, muita coisa já aconteceu, né? E nós estamos agora passando por um período que existe todo uma dificuldade de poder acontecer as coisas, né? De tomar atitude. A gente está aí passando por um governo que não é a favor do pobre e não é a favor do povo, né? Ele está fazendo tudo para que as conquistas do trabalhador sejam suprimidas. Então as leis trabalhistas estão sendo modificadas, as leis da Previdência Social estão sendo modificadas, e o que for possível tirar de direito do trabalhador eles vão tirar, porque é um momento em que o povo está sofrendo com o desemprego por conta de uma recessão mundial, e essa recessão mundial atingiu em cheio aqui o Brasil. E o Brasil se vendo vulnerável com essa mudança de governo agora, um governo que não está aí para o povo mais humilde, o povo mais pobre, está fazendo com que o povo seja obrigado a aceitar esses novos comandos aí, né? Até querendo acabar com a carteira de trabalho e sair com uma carteira verde-amarela aí, né? Essa carteira verde-amarela é um perigo muito grande, né? Que é lamentável, né, Santinho? A gente está vendo que nós estamos numa situação hoje onde incomoda bastante, né? A gente assistiu estamos assistindo um governo hoje aí que está lá fazendo de tudo para aquela elite. História essa que a gente já viveu lá atrás e que nós estamos contando aqui, e a gente está voltando ao passado, não é? Quer dizer, não sabemos dizer se é pior ou que, enfim, a gente só está vendo que nós estamos vivendo aí como se fosse uma ditadura, né? Não militar, mas uma ditadura dentro de uma democracia, que a gente não sabe que democracia é essa, com esse tipo de governo que está aí, não é? Eu acho que a democracia anda longe, não é verdade? Exato. Do que a gente está vendo. E infelizmente nós estamos percebendo, né, que a gente, de uma certa forma, a gente não está vendo também aqueles representantes nossos da esquerda. Aí eu vou pegar no pé e vou falar por mim mesmo, né? Eu não estou vendo ainda, com toda a questão aí voltada nas comunidades, ações dos partidos de esquerda. Eu não estou vendo os partidos de esquerda se preocupando em trazer informação para a comunidade, em vir nos bairros e fazer, né, uma luta junto com a comunidade no sentido de trazer esclarecimento. O que a gente vê hoje é só a televisão dentro da casa da gente. Teve momentos atrás aí que quando surgiu a antena digital, o próprio governo dando antena digital para as pessoas, com que pensamento? Que era justamente isso. Não,
vocês vão assistir televisão. Assistir televisão, é isso que importa. Enquanto isso, vocês assistem televisão, vocês esquecem dos problemas e a gente faz o que quer aqui contra vocês. Exato, vão ficando mais ignorantes. Mais ignorantes. Né? E é com isso. menos conscientes, né? Menos conscientes. Então, Santo, a gente sabe que tem vários equipamentos públicos aí com o nome do Santo Dias, não é? Pode falar um pouquinho? Parques? Sim, enfim. sim. Depois que meu pai foi assassinado, várias homenagens foram feitas, né? Para lembrar a memória do meu pai e para lembrar que ele não foi uma pessoa qualquer, ele não foi uma pessoa que foi esquecida. Então, foi inaugurado escola com o nome dele, Escola de 1º e 2º grau Santo Dias da Silva. Aqui na Zona Sul? Aqui na Zona Sul, fica ali no Jardim Primavera, perto chegando no Jardim Guaimbu, que é ao lado ali do Jardim Primavera do Sesc Interlagos, ali, perto do Sesc Interlagos. Depois teve creches, né? Teve EMEI, que foi inaugurada, EMEI Santo Dias da Silva, creche Santo Dias da Silva. E depois teve várias outras coisas que foram dados o nome em homenagem. Rua, né? Tem uma praça Santo Dias da Silva, ali no Vila Remo, né? Tem uma rua na Zona Leste, Rua Santo Dias. Tem uma avenida em Manaus, Avenida Santo Dias da Silva, em Manaus. Tem uma rádio Santo Dias da Silva, lá em Manaus também. Tem em Recife uma vila, né? Tem uma comunidade chamada Comunidade Santo Dias da Silva. Tem Centro Educacional Santo Dias da Silva. Tem nós temos aqui na região sul também, próximo do Capão Redondo, Parque Ecológico Santo Dias da Silva. Tem a Ponte do Socorro. Tem aqui, a Ponte, né? do Socorro na Marginal, que é a ponte ali que todo mundo conhece como Ponte do Socorro. Se vocês passarem ali por baixo, vão ver que a ponte chama Ponte Santo Dias da Silva. E a nível internacional também tem vários lugares aí. Tem na Argentina, né? Tem também na Itália, né? Então tem coisas que foram dadas em homenagem ao meu pai, né? Agora, tem algum museu que a comunidade criou em torno de Santo Dias, onde essa história possa estar presente para quem quiser ir lá fazer uma pesquisa, uma consulta, não é? Sim, na verdade, assim, todo o material que foi documentado e foi feito para poder homenagear o meu pai, ou até mesmo histórico, retratos, assim, recortes de jornal, o que os jornais na época publicaram, que o assassinato do meu pai, ele repercutiu no Brasil e repercutiu no mundo, né? Então, jornais da França, jornais da Itália, jornais dos Estados Unidos, jornais da Inglaterra, jornais em todos os estados do Brasil. Então foi feito todo um apanhado desses recortes de jornais e toda a documentação que existe com relação a todas as atividades que foram feitas em homenagem ao meu pai, histórico, né? Estão lá na biblioteca da Unesp, lá no centro de documentação da Unesp, que fica na Praça da Sé, né? Então, quem quiser tomar conhecimento, aqui no Jardim Ângela também parece que tem um museu ali na comunidade Santo Dias. Na verdade, assim, lá na comunidade aqui, Santos Mártires. Santos Mártires. Santos Mártires. Na comunidade Santos Mártires, já vem pelo nome, Comunidade Santos Mártires. A possibilidade de estar também sendo organizado várias coisas que foram relativas a Santo Dias, para lembrar do Marte Santo Dias. Aqui temos uma comunidade aqui no Jardim Ângela chamada Comunidade Santo Dias da Silva, que tem um patrono lá, Santo Dias da Silva. E essa igreja lá onde está a comunidade tem o nome do meu pai, né? E tem um material bastante farto até no YouTube. Você pode colocar lá no Google, né? YouTube, entra no YouTube, põe lá Santo Dias da Silva. Tem matérias aqui do santo, até fazendo uma fala em frente à igreja de Vila Remo. Tem várias atividades, né? Aqui da igreja de Vila Remo também lá, com filmes gravados.
tem bastante coisa que é interessante você tomar conhecimento, né? E de um ilustre personagem, uma liderança muito importante nas nossas vidas e que temos que lembrar sempre. E esses movimentos todos no mês de outubro de cada ano é justamente para não se perder, não perder essa história, porque a nossa juventude, né, todo dia tá nascendo crianças, estão crescendo e a história continua e a gente não pode esquecer do nosso passado, né? E se a gente esquecer do nosso passado, como será o nosso presente e como será o nosso futuro, não é verdade? Então a história tem que fazer parte das nossas vidas. Exato. Santo, mais algum recadinho assim que você queira mandar para os nossos espectadores, internautas e pessoas que vão nos ver, né? Manda o recado. Certo. Então, esse ano, como são os 40 anos do assassinato, né? Então nós estaremos lá no dia 30, ali na região da Nossa Senhora de Sabará, da Avenida Nossa Senhora de Sabará, nessa travessa da Nossa Senhora de Sabará, de próximo ao cemitério que chama Rua Quararibéia. Estaremos lá e às 14 horas no dia 30 de outubro. Então, desde já convido a todos para participarem lá dessa caminhada. E agora no dia 19 terá o lançamento do livro, né? No dia 19, se eu não me engano, né, tem um lançamento do livro lá na Unesp, lá no centro da cidade. E no dia 26, no dia 23 vai ser o lançamento do livro aqui no Tribunal de Contas, no auditório do Tribunal de Contas, também aqui na Avenida Rubem Berta ali. Muito bem. Então, nosso programa Cidadania Legal fica por aqui. A gente quer agradecer muito o Santinho, né, a Ana Dias, a Luciana Dias, por tudo que estão fazendo, né, trazendo a memória do seu pai, né, do pai que foi um líder muito importante nas nossas vidas e que fez parte e está fazendo parte, vai fazer sempre parte da nossa história, porque graças a eles, né, a esses mártires, é que a gente conseguiu fazer do nosso país, né, uma nação onde a gente ainda tem liberdade, né, de imprensa, tem liberdade de movimento, com tudo ainda que se coloca aí de que vai prender todos os líderes ou ações, né, jogando a polícia em cima, enfim, a gente espera que isso não aconteça. Agora, de qualquer forma, é muito importante que nós, da nossa comunidade, procuremos aí conhecer as nossas histórias, comece a participar, né, dos movimentos, pega lá no pé da sua comunidade. Pô, mas nossa comunidade não tem nem aqui liderança, não tem associação de bairro funcionando, ninguém chama a gente para conversar nem nada. Então, na sua casa mesmo você pode começar a fazer essa discussão com seu vizinho, não é? Com seu amigo, chama as pessoas para bater um papo sobre os assuntos e procure conhecer um pouco de tudo que está acontecendo no nosso país hoje, porque nós já tivemos lá no passado, não é, tudo isso que aconteceu e que nos trouxe aí, lamentavelmente, não é, a falta de formação de liderança hoje se dá justamente porque não está tendo uma preocupação em fazer com que a nossa comunidade possa estar trazendo conhecimento, não é? E o conhecimento faz as pessoas reagirem de uma outra maneira. É como se você não soubesse ler e escrever, não é? Você começa lá iniciando a escrever lá o seu nome, você já está vendo um outro mundo, não é? Então é assim. Então a gente não pode ficar na ignorância. Se a gente ficar na ignorância, vai ter alguém lá em cima que está falando por nós, não é isso, Santinho? Exatamente, exatamente. Então acessem a página lá no Facebook, Santo Dias da Silva, que lá vocês verão os filmes que foram gravados quando meu pai ainda era vivo e era como ele era líder comunitário, era uma liderança também no movimento sindical. Várias pessoas se interessavam pelo meu pai e filmaram meu pai enquanto ele estava vivo.
Então tá lá o meu pai, Santo Dias, na participação, e tem a filmagem dele, né, enquanto vivo, e depois a filmagem toda do assassinato do meu pai, lá de todo o movimento operário naquela época, né? Então acessa na página do Santo Dias da Silva, que também está lá a programação de todos os eventos que vão ocorrer agora em outubro, tá? Muito bem, então muito obrigado, Santinho, mais uma vez, e a gente conta com você aqui nas próximas, ok? Ok. Então, gente, ficamos por aqui. E acompanhe-nos todas as quartas-feiras aí, trazendo informação, trazendo sempre um tema aqui para você conhecer e participar, não é? E estar envolvido aqui, porque nós trazemos assuntos que você não vai ver em lugar nenhum, nessas grandes mídias aí, tá certo? O programa Cidadania Legal, Roberto Moraes, ficamos por aqui, até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau. A diferença está na sintonia. Rádio Mister. Rádio Mister. 24 horas no ar. A sua rádio na internet. As melhores estão na Mister. Rádio Mister.